Grandes jogos do futebol mineiro, a partida inaugural do Mineirão. A necessidade da construção de um grande estádio na capital de Minas surgiu devido ao fato de que os estádios dos três principais times da capital mineira, o Estádio Otacílio Negrão de Lima, do América, na Avenida Francisco Salles, o Estádio Antônio Carlos, do Atlético, na Avenida Olegário Maciel, e o Estádio Juscelino Kubitschek, do Cruzeiro, na Avenida Augusto de Lima, eram pequenos, desconfortáveis e já não atendiam às demandas dos torcedores, pois não suportavam mais do que 15 mil espectadores. Nesse contexto, o Atlético já planejava construir um estádio para 30 mil pessoas, e após o título em 1937, de campeão dos campeões do Brasil, o projeto quase saiu do papel. Contudo, pela situação financeira do clube, os diretores tiveram que lotear e vender os imóveis que a instituição possuía na região onde seria construído o estádio, na Avenida Antônio Carlos, próximo ao aeroporto. Desse modo, o projeto de construção do Mineirão antecede em mais de 25 anos sua inauguração, pois já na década de 1940 dirigentes, empresários, atletas e jornalistas já planejavam um novo equipamento destinado a grandes eventos de futebol em BH, e um fato muito importante no fim é de que aquela década tiraria tal projeto da inércia. O jornalista Canor Simões Coelho conseguiu com a Confederação Brasileira de Desportos, CBD, a inclusão de Belo Horizonte como uma das sedes da Copa do Mundo de 1950, mas com a condição do município construir um estádio. O 7 de setembro, um clube de menor destaque de BH, ficou encarregado de comandar as obras do novo campo, que seria construído no bairro Horto e receberia o nome de Independência, e o acordo oficial da participação da capital na Copa foi assinado pelo prefeito Otacílio Negrão de Lima e o presidente da CBD Rivadavia Correia Meyer. Como de costume no Brasil, a construção da nova arena era lenta e se temia que ela não iria ser terminada a tempo da Copa do Mundo. A CBD e da FIFA precisaram intervir e a Prefeitura de Belo Horizonte assumiu a responsabilidade da construção. O Independência ficou pronto, com muitas improvisações, a tempo da partida entre Iugoslávia e Suíça em 25 de junho de 1950. Por outro lado, já naquela época os 30 mil lugares disponíveis não atendiam o crescente número de torcedores, e aquele estádio era desconfortável, além de não oferecer boas condições para a imprensa. Assim, poucos anos após a abertura do incompleto estádio, já começam as iniciativas para a construção de uma arena ainda maior na capital. A mais importante delas, proposta por estudantes de engenharia da UFMG, se tratava do estádio universitário, na Pampulha, onde a universidade era dona de grandes terrenos, cabendo ao reitor ceder o terreno e obter os recursos para a construção. Outra proposta foi feita pelo presidente da Federação Mineira de Futebol, Francisco de Castro Cortes, em 1956, que sugeriu a construção do estádio municipal, às margens da atual BR-040, próximo ao local onde hoje fica o BH Shopping, onde os recursos seriam obtidos através da venda de cadeiras cativas. Com o apoio de Juscelino Kubitschek, na época presidente da República e ex-governador de Minas, o presidente da Federação Mineira de Futebol chegou a trazer para BH alguns dos engenheiros que trabalharam na construção do Maracanã. Contudo, após ser demonstrada a impraticabilidade da proposta apresentada por Cortes, do estádio municipal, o projeto da UFMG saiu vitorioso, sendo o presidente do Conselho Regional de Desportos, Antônio Abraão Caron, um de seus maiores incentivadores, colaborando na escolha do projeto do atual Gigante da Pampulha, liderado por Benedito Adame de Carvalho. Pelo papel de Abraão Caron na proposta de solução financeira, na definição do local e na elaboração do projeto de lei para a construção do Mineirão, a avenida que leva ao estádio ganhou seu nome. O deputado estadual Jorge Carone Filho foi incumbido da apresentação do projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que criaria o Mineirão. Foi proposto que parte dos recursos seria obtida a partir de bilhetes da Loteria Mineira. 10% do valor de cada bilhete vendido seria destinado às obras do estádio. Com a Lei 1947, de 12 de agosto de 1959, foi criado o Estádio Minas Gerais, nome original do Mineirão, lei assassinada pelo governador José Francisco Baez Fortes.
Esta norma também previa a criação de uma autarquia que administraria o estádio, a AENGUI, que mais tarde viria a tornar-se a DENGUI. Os arquitetos Eduardo Mendes Guimarães Júnior e Gaspar Garreto foram incumbidos de alterar do projeto do antigo estádio universitário, que comportaria 30.000 pessoas, para um com capacidade para 100.000 pessoas. O terreno escolhido localizava-se na Pampulha, numa área pertencente ao UFMG, sendo o então reitor Pedro Paulo Penido favorável à ideia. Existia naquele tempo a intenção de desenvolver a região da Pampulha, sendo que as construções do novo campus da UFMG e do Mineirão serviriam como atrativo para povoar o local. O comodato entre a UFMG e a AMG foi assinado em 25 de fevereiro de 1960, com a aprovação do ministro da Educação do governo J.K., Clóvis Salgado. Construção. As obras do estádio começaram em julho de 1959, sem a certeza de que seriam concluídas. Sucessivas crises financeiras atingiram o projeto. Apesar do controle extremado dos gastos, as obras enfrentavam, a cada etapa, o esgotamento de recursos. O empréstimo inicial de 100 milhões de cruzeiros evaporou na execução dos primeiros serviços de fundação. Durante 1 ano e meio, a empreitada seguiu um ritmo lento, trabalhando com equipamento reduzido e com pessoal mínimo indispensável. Não obstante, a complexidade da obra exigia a qualificação da mão de obra e equipamentos e produtos não disponíveis em Minas e no Brasil. Foi necessário também modificar leis para possibilitar a obtenção de recursos. O próprio governador, Magalhães Pinto, teve que ser convencido a bancar a construção. Para concluir a construção, o administrador da obra, Gil César, lançou a operação 24 horas por dia, dividindo em 3 turnos com 1.000 operários cada. Esse processo de tempo integral permitiu que o estádio fosse entregue à população em 8 meses. Mesmo em ritmo alucinante e sob pressão, apenas um trabalhador morreu durante toda a construção da arena. A capacidade original era de 130.000 pessoas. A partida inaugural. Para a inauguração do novo estádio, foi acertada uma partida entre a Seleção Mineira e o River Plate, da Argentina, que aconteceria em 5 de setembro de 1965. Cambistas já agiam cobrando o dobro da entrada, que foi de 1.000 cruzeiros. Com um público de 73.201, as equipes entraram em campo ao mesmo tempo. A Seleção Mineira pelo túnel da direita da cabine e o River Plate pelo túnel da esquerda. Comandado pelo treinador Gerson dos Santos, o combinado de jogadores mineiros entrou em campo com Fábio, Canindé, Grapete, Bueno e Décio Teixeira, Bublé, Dirceu Lopes e Wilson Almeida, Tostão, Silvestre e Tião. Geraldo e Jair Balada ainda entraram durante a partida. Treinados pelo argentino José Curti, o time do River Plate tinha Gatti, Sainz, Ramos Delgado, Grispo e Matosas, Capi Sarnari, Kubila, Artime, Delém e mais. Foram executados os hinos dos dois países pela banda marcial da Polícia Militar, com os jogadores perfilados ao lado do trio de arbitragem, e a bola do jogo foi atirada de um helicóptero da Força Aérea Brasileira, num voo rasante. Os capitães dos times foram Bueno, para a Seleção Mineira, e Ramos Delgado, pelo River Plate. O jogo teve início às 15 horas e 30 minutos, com a saída de bola dada por Tostão, que rolou a bola para Dirceu Lopes. Pouco depois o governador autorizou a abertura dos portões para as pessoas que não tinham ingresso. Ocorreram as 2 primeiras expulsões na primeira etapa do jogo, sendo elas o ponta-esquerda Tião e o armador Sarnari do River Plate, após uma dividida violenta. Ainda no primeiro tempo, Sarnari desperdiçou uma chance de gol, perdendo um pênalti cometido pelo lateral Canindé, que havia feito um toque de mão na bola dentro da área. Sarnari poderia ter entrado para a história do Mineirão por ser o autor do primeiro gol do estádio, porém ele errou um pênalti o qual foi defendido pelo goleiro do Cruzeiro, Fábio Medeiros. Assim mesmo ele ficou gravado eternamente na história do estádio por ter sido o primeiro jogador a errar uma cobrança de pênalti no Mineirão e também o primeiro jogador a ser expulso no estádio juntamente com o Tião da Seleção Mineira. Foi inaugurada no intervalo da partida a pista de atletismo, com uma corrida de 1.500 metros, vencida por Ronaldo, atleta do Atlético.
Aos 2 minutos do segundo tempo, o jogador do Atlético Mineiro, Buglé, entra para a história ao fazer o primeiro gol no estádio, após receber passe de Dirceu Lopes e o zagueiro Ramos Delgado se chocar com o goleiro Gatti. O gol foi do lado da cidade. A jogada começou com uma roubada de bola na intermediária, seguida por uma tabela com Dirceu Lopes, que jogava pelo Cruzeiro. O goleiro Gatti e o zagueiro Ramos Delgado bateram cabeça no lance, facilitando o trabalho de Buglé, que só empurrou para o gol vazio. O time brasileiro venceu pelo placar mínimo, 1-0, gol anotado por Buglé. As festividades tiveram direito a música, fogos e paraquedistas. O transporte coletivo com 130 ônibus foi insuficiente para levar os torcedores para casa. Milhares de pessoas retornaram a pé para o centro da cidade, formando uma verdadeira procissão na Avenida Antônio Carlos. A renda da partida foi de 82.752.625 de cruzeiros. A inauguração do Mineirão alavancou o futebol mineiro às mais importantes disputas da época e da atualidade. A Era Mineirão, a partir de 1965, é marcada por momentos históricos e acompanha o crescimento do time mais jovem da capital, o Cruzeiro, que, logo após a inauguração do estádio, venceu a Taça Brasil de 1966 contra o Santos de Pelé, assumindo o papel de destaque no cenário esportivo nacional. Em poucos anos, o Cruzeiro se tornou o clube mineiro com maior número de títulos nacionais e internacionais. Já em 1971, o Atlético Mineiro conquistou o Campeonato Brasileiro,